Como eu pensei que seriam os meus 20 anos e como eles realmente foram, na verdade eu não tinha tanto planejamento assim do período dos meus 20, 30 anos. Eu era aquela jovem que abraçava as oportunidades que iam surgindo. Aquela década foi a fase mais transformadora da minha vida, sem dúvida, como na maioria das pessoas. E honestamente eu cometi muitos erros. E nesse vídeo hoje eu quero passar esses erros e o que eu aprendi com eles, para que vocês talvez façam diferente e não cometam os mesmos erros, principalmente em relação a dinheiro. Ter um relacionamento saudável com o dinheiro pode ser a mudança mais poderosa que você vai fazer na sua vida nesses anos iniciais da sua carreira. Eu sou Renata Clavre e aqui no canal nós falamos sobre o poder da feminilidade, autoconfiança, saúde do corpo, finanças e tudo aquilo que você precisa para se tornar a mulher que você deseja ser. Bom, o primeiro erro é usar o dinheiro para alcançar status e não como uma ferramenta de prosperidade. Então há duas formas de você utilizar o dinheiro: como uma ferramenta para você viver melhor, mais próspero, ou como uma régua para você medir o sucesso em relação às outras pessoas. Durante a maior parte desse período, poucas vezes eu utilizei o dinheiro como forma de status, de mostrar status. Sempre fui muito disciplinada em economizar grande parte do meu salário. Eu nunca fui de gastar com roupas caras, com sapato, com maquiagem, com coisas que para mim eram supérfluas na época. Eu trabalhava em uma multinacional, eu já ganhava os meus 5 dígitos, com adicional de carro e todas as outras bonificações que geralmente essas empresas fornecem. Eu sabia que eu precisava construir uma segurança financeira sólida para o meu futuro, porque eu aprendi isso com os meus pais. Então eu sempre fui muito eficiente na hora de economizar. E eu economizava mesmo quando eu tive salários menores, como na iniciação científica, no mestrado. Posso fazer um vídeo mais completo sobre isso, sobre economizar, como economizar, porque eu sempre consegui fazer isso de uma forma bem leve, sem ter aquela pressão de que você tem que deixar de fazer tudo que você gosta ou o que te dá prazer. Ter um relacionamento saudável com o dinheiro pode ser a mudança mais poderosa que você vai fazer na sua vida nesses anos iniciais da sua carreira. E há duas etapas para você fazer isso. Você precisa economizar, você precisa aprender a poupar dinheiro e você precisa aprender a investir o seu dinheiro. E eu só tinha domínio dessa primeira. Eu sabia economizar, mas eu não sabia investir. Eu não sabia o poder que a inflação tinha em lapidar tudo aquilo que eu tinha economizado durante muito tempo. Eu gostaria que alguém tivesse me explicado isso. E eu também não conhecia o poder dos juros compostos ao longo do tempo. Como que eles fazem o seu patrimônio crescer de forma exponencial. Ao meu ver, o melhor conselho que eu gostaria de ter ouvido nesse período de 20, 30 anos da minha vida é: aprenda a poupar e a investir seu dinheiro. Isto vai te auxiliar no seu crescimento, isso vai te trazer liberdade financeira o mais cedo possível. Mas continua aqui comigo que eu vou te passar mais conselhos e vou te falar um pouco mais dos erros que eu já cometi e que vai te ajudar a estruturar melhor a sua vida profissional. Afinal de contas, para investir você precisa ganhar dinheiro. Próximo erro é definir de que forma viver essa década, que pode ser um erro ou pode não ser um erro. Você vai entender. Como aproveitar essa década transformadora? Alguns dizem para você aproveitar o máximo, aproveitar a vida, o frescor da juventude, encontrar a si mesmo, absorver o máximo de experiência possível. E do outro lado, alguns dizem para você estar na corrida do ouro, trabalhar incansavelmente, enquanto você ainda não tem tantas responsabilidades como você terá no futuro. Eu escolhi um lado, mas não necessariamente você tenha que fazer também. Você pode buscar equilíbrio entre as duas coisas. Olhando aqui para os meus 20 anos, eu acredito que pelo menos 8 deles eu perdi totalmente o equilíbrio. Eu mergulhei de cabeça no meu desenvolvimento profissional. Eu estava extremamente focada nas minhas qualificações, em falar vários idiomas, em subir na carreira, em ser estável financeiramente. Contudo, eu não me arrependo disso. Eu sei que eu poderia ter desacelerado e aproveitado mais o caminho. Mas naquela época era a forma que eu tinha e que eu sabia de fazer as coisas. É a forma que eu encontrei para alcançar o que eu queria, os meus objetivos, as minhas metas. Tente equilibrar essas duas partes, porque eu acredito que seja possível e que seja importante para o seu crescimento no geral, de forma saudável. Mas o foco principal dessa década é absorver conhecimento e é começar a consolidar o seu patrimônio,
porque isso é importante, isso vai mudar todo o seu futuro. Tenta equilibrar da melhor maneira possível, nem sempre proporcional, 50-50, mas que você consiga prosperar e que você consiga aproveitar o caminho. Antes do próximo erro, se você está gostando, clica no gostei. Próximo erro é o autojulgamento. Pare com o autojulgamento, porque ele complica as coisas e torna tudo mais cansativo. Tantas vezes eu me desesperava por tão pouca coisa e quando eu falhava, eu sempre pensava que era o fim do mundo, que eu não era boa o suficiente e que tudo que eu fizesse dali pra frente não daria certo, que eu iria falhar. E eu desisti de várias coisas em função disso. Hoje eu consigo enxergar que eu fazia um pouco de papel de vítima, sabe? Eu levava muito tempo para me recuperar quando algo não dava certo, quando não saía exatamente como eu queria. Eu ficava paralisada, com medo de fazer escolhas erradas e falhar novamente. Mas na verdade, é nesse momento, é dos 20 aos 30 anos, que você pode cometer a maioria das suas falhas, porque você tem tempo para corrigi-las. Eu ouvi essa frase e para mim ela faz muito sentido. Quem não está falhando é porque não está tentando o suficiente. Faz sentido para você? Como parte do processo, você tem que falhar na maioria das vezes para chegar no topo. E esse, sem dúvida, é um vídeo que eu gostaria de ter assistido quando eu entrei na casa dos meus 20 anos. Próximo erro dessa época é se importar com o que as pessoas pensam. E se importar com o que as pessoas pensam, eu acredito que seja uma das maiores tormentas dos jovens. Eu passei muito tempo me preocupando em como as pessoas me enxergavam e muitas vezes me sentindo inferior a elas por não ser tão descolada ou não me parecer tão inteligente quanto elas. E nisso eu me vi numa busca incessante de me tornar aquilo que eu imaginava que as pessoas esperavam de mim. Eu adiei a criação do canal do YouTube por 3 anos, porque eu tinha medo do que as pessoas iam pensar e de como elas iam me enxergar profissionalmente em relação a isso. Eu gostaria de dizer que ninguém vai se importar com você, que ninguém vai rir, mas não seria verdade. Eles vão rir, eles vão fazer comentários, mas isso não vai ser suficiente para impedir você de viver a sua vida. Um milionário não vai te julgar por você começar um negócio. Qualquer pessoa de sucesso não vai rir das suas tentativas. As pessoas que farão isso, certamente, são pessoas que não chegaram lá, não alcançaram o sucesso e elas não têm sequer a coragem de tentar. Quanto mais rápido você parar de se importar com o que eles falam, mais feliz você vai estar. Confie em mim em relação a esse erro. Espero que você aproveite, que você tenha uma vida próspera, que você faça o seu melhor. E o mundo está de braços abertos aguardando a sua coragem. Curta o conteúdo e compartilhe com os amigos e com todas as pessoas que você gosta.